A atividade de vocês de hoje é sobre equações de segundo grau. Em particular, a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Primeira questão. Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações de segundo grau. Você vai resolver cada uma dessas aqui com um processo que a gente já viu. Vamos resolver a letra A, só para relembrar. O primeiro passo é identificar os coeficientes. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, onde os coeficientes A, B e C aparecem na ordem normal. Eles nem estão misturados, nem tem um desse lado ou está faltando algum deles. Esse aqui é o caso, é o melhor caso, digamos assim, certo? Então, quem é o termo A? O coeficiente A é aquele que acompanha a variável que está elevada a 2, que grau 2. No caso aqui é o 2. O B é aquele que acompanha a variável que está elevada a 1, onde não aparece, ou seja, você tem x elevado a 2, onde você tem só x, ou poderia ser outra variável, outra letra, mas ela não tem um expoente aqui especificado, ele não aparece, então significa que está elevado a 1, certo? Está implícito. Então é o 6 negativo, lembre-se que você tem que manter o sinal. E o termo que não tem x, ou seja, que não tem a variável independente da variável, no caso x, o termo independente é o c, certo? Então 4 positivo, o sinal de 4 à esquerda dele, o sinal positivo à esquerda dele significa que ele é positivo. Então a gente tem aqui 2x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a 0, certo? A gente já sabe quem é A, B e C. A é 2, B é 6 negativo e C é 4. Próximo passo é calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta sempre é isso, o discriminante da equação de segundo grau, que é exatamente quem diz quantas raízes ela tem. Se o delta for maior que zero, tem duas raízes. Se o delta for igual a zero, tem duas raízes iguais, certo? Então, uma raiz de multiplicidade 2, como já foi explicado na aula anterior. E se for menor que zero, ele não possui raízes reais. A equação não vai possuir raízes reais. Ela vai possuir raízes, mas são raízes complexas que a gente não trabalha agora, certo? Então, o caso que é menor que zero, a gente não vai analisar por enquanto. Então, vamos lá. Quem é o B? É 6 negativo. 6 negativo elevado a 2, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 4. 6 negativo ao quadrado é 36, menos 4 vezes 2 vezes 4 é 32. 36 menos 32 é 4. Então, nosso delta é igual a 4. Próximo passo, usar Bhaskara. Menos B, lembre-se que esse menos é da fórmula, certo? O seu B, se ele for negativo, você vai colocar ele com o sinal dele, mas você não pode confundir com esse sinal de menos, como já foi explicado anteriormente. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, por que mais ou menos? Porque quando você calcula a raiz quadrada, que no caso aqui é de delta, você obtém dois resultados, né? Um positivo e outro negativo, dividido por 2 vezes A. Então, esse menos aqui, o da fórmula, o seu B que é 6 negativo, por isso está entre parênteses, para não confundir os sinais, mais ou menos a raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes A, que no caso é 2. Isso aqui fica 6 positivo, mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4, né? 2 positivo ou 2 negativo, sobre 4. 2 vezes 2 é 4. E agora você tem suas duas raízes. Como é mais ou menos, então você vai ter um número ou outro. 6 mais 2 é 8, e dividido por 4 é 2. Ou, no caso menos, 6 menos 2 é 4, e dividido por 4 é 1. Então, suas raízes são 2 e 1, certo? Essas são as raízes dessa equação aqui. E é esse mesmo processo que você vai seguir para resolver a B e a C. Na segunda questão, ele pede que você identifique os coeficientes, ou seja, só o primeiro passo aqui, de cada equação e diga se ela é completa ou não. Quando é que ela não vai ser completa? Se um dos coeficientes dela for zero, certo? Se ela tiver todos os coeficientes, ela é completa. Se algum deles for igual a zero, certo? Então ela não é completa. Claro, o A é diferente de zero sempre que se fala em equação de segundo grau, porque se ele fosse zero, a gente cairia
um grau aqui e ficaria com equação de primeiro grau. Não é o que a gente quer, certo? Então, a ideia é, se o B ou o C forem zero, a gente não tem uma equação de segundo grau completa, certo? Na terceira, ele pede que você calcule x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero e quais deles são as raízes da equação. Então, você vai resolver isso aqui utilizando o método de Bhaskara e vai encontrar a resposta. Lembrando uma coisa, quando a gente fez essa daqui, já que a ideia é falar sobre soma e produto das raízes, veja que a soma das raízes é sempre calculada como menos. Essa é uma fórmula que a gente obtém quando soma as raízes na forma geral, quando se resolve uma equação de segundo grau geral, certo? Só para simplificar, ela fica assim, menos b sobre a. Eu não vou fazer a conta aqui somando as duas que são derivadas da fórmula de Bhaskara, certo? Então fica menos b sobre a. Esse b aqui, como a gente já sabe, é 6 negativo. E o a é 2. E esse menos é o menos que já vem na fórmula, menos b sobre a, certo? Menos com menos vai ficar positivo, então isso vai ficar 6 sobre 2. E 6 dividido para 2 é 3. Então significa que a soma das raízes é 3. De fato, se você olhar aqui, as raízes são 2 e 1. Se você somar elas, dá 3. Já o produto delas, se você olhar, vai ser sempre c sobre a. A soma das raízes vai ser sempre menos b sobre a. E o produto vai ser sempre c sobre a. O seu c nessa equação é 4. E o a é 2. Basta você vir aqui e olhar. O a, o b e o c. O c é 4 e o a é 2. Certo? Então, se é c sobre a, então vai ficar 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, o produto das raízes, se você multiplicar elas, dá 2. Se de fato você multiplicar 2 vezes 1, dá 2. Então, isso quer dizer que seria possível você resolver a equação de segundo grau utilizando só isso. Claro, quando você tem raízes fracionárias, esse método não ajuda tanto. Mas quando suas raízes são inteiras, como nesse caso 2 e 1, é um método prático para você achar as raízes. Por exemplo, assim que você identifica os coeficientes a, b e c, você pode fazer essa análise aqui. A soma das raízes você já consegue encontrar mesmo sem saber quem são elas. Basta você fazer menos b sobre a. Depois que você fizer esse passo aqui, você pode pular esse. Você não vai fazer esse, claro. Aí você vai analisar isso aqui. Menos b sobre a. E vai fazer a conta. No caso aqui deu 3. E o produto, que é c sobre a. E no caso aqui deu 2. Certo? Tá, mas como eu descobriria? Você só precisaria pensar em quais são os dois números que se você somar dá 3 e se você multiplicar dá 2. É 2 e 1. 2 mais 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Certo? Claro que o interessante é que você aprenda a utilizar isso aqui. Essa é uma forma que pode te ajudar, mas em alguns casos, quando a soma, por exemplo, der uma fração ou o produto der uma fração, não vai ser tão interessante você ficar tentando pensar. E, de um jeito ou de outro, você vai ter de fazer isso aqui. Então, é uma forma para você resolver algumas equações de segundo grau de uma forma mais rápida, mas não significa que vai resolver todas. Certo? Não de uma forma mais rápida. Claro que isso aqui se aplica a qualquer equação do segundo grau, mas reforçando. Se a soma ou o produto der uma fração, pode ser que não seja tão fácil de você ficar pensando na soma das frações e no produto delas, certo? Então, vamos lá. Então, a terceira é para você resolver, certo? Essa terceira você pode resolver usando soma e produto, certo? Você identifica aqui o A é 1, B é 2 negativo e C é 8 negativo. Você pode fazer soma e produto e tentar achar as respostas. Se você não encontrar por soma e produto, você pode simplesmente utilizar os passos que a gente já viu, resolvendo a equação de segundo grau. Quarto, considere x1 e x2 como as raízes dessa equação aqui. Usando as relações de Girard, de soma e produto, determine a soma das raízes, menos b sobre a, você vai identificar os coeficientes e utilizar
isso aqui, menos b sobre a, soma, e o produto, x1 vezes x2, no caso, você vai dividir c por a, certo? Primeiro você identifica, depois você faz as contas aqui. Quinta, em cada caso, determine a soma S e o produto P das raízes das equações e calcule as raízes. Novamente, você vai identificar o A, o B e o C de cada uma das equações e vai utilizar a soma como sendo menos B sobre A e vai fazer as contas, e o produto como C sobre A e faz as contas também, de modo que você encontre a soma e o produto. Lembre-se que aqui ele está pedindo que você calcule as raízes. Então, nessas aqui, é interessante que você tente pensar na resposta sem fazer isso aqui, certo? Você vai calcular a soma e o produto e você tente pensar nesses números. Claro, se você não conseguir encontrar a solução, você pode fazer o processo aqui de resolução, que a gente já sabe que é certo. Mas que fica aqui reforçada a ideia de que calculou o produto, a soma e o produto, tente pensar em quais são, por exemplo, vamos ver aqui na letra A, a gente tem A igual a 1, B igual a 8 negativo e C igual a 15. A soma vai ser menos B, que é menos 8, sobre A, que é 1. Isso vai ficar 8 positivo sobre 1, que dá 8, ou seja, a soma é 8. O produto vai ser C sobre A, 15 sobre 1, ou seja, 15. Quais são os números que, se você somar, vai dar 8 e se você multiplicar, vai dar 15? Pense em alguns números. Quais são os números que você multiplicar dá 15? Às vezes ir pelo produto pode te ajudar. Se você fizer 3 vezes 5, dá 15. E se você somar 3 e 5, dá 8. Pronto, você resolveu essa equação aqui. As raízes delas são 3 e 5. A soma dá 8, o produto dá 15. Então as raízes vão ser 3 e 5. Certo? É essa a ideia que você vai utilizar para resolver a B, a C e a D. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.